bem-vindo, você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Está começando agora o programa Em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre abuso infantil, quais as consequências desse crime e como combater esse mal. Para falar desse assunto, eu recebo aqui no estúdio Antônio das Graças Lopes, que é conselheiro tutelar, Kátia Beal, que é psicóloga, e Ângela Botelho, advogada e vice-presidente da OAB Uberlândia. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Antônio, como vocês têm trabalhado o combate ao abuso infantil aqui em Uberlândia? O Conselho Tutelar ele é um órgão zelador de direitos, onde os direitos da criança e do adolescente são ameaçados ou violados, pela família, pela sociedade e pelo Estado. Normalmente o Conselho Tutelar é a porta de entrada das denúncias contra as violações de direitos. Aí o Conselho Tutelar recebe essas denúncias, no caso abuso sexual, violência, escola, e a gente faz uma notificação ou visita essa família para ver se a denúncia é procedente ou não é procedente, e começamos a agir mandando essas denúncias para que sejam atendidas nos órgãos de políticas públicas. E ali começa o atendimento da família, da criança, do adolescente. E é muito comum esse tipo de crime aqui na cidade? Olha, aumentou bastante. Por esses 3 anos aí aumentou muito essas denúncias de violência sexual contra criança e adolescente. Que a gente não fala abuso sexual, que o abuso às vezes é uma coisa permitida. Porque mas a violência, o violentador, a violência não é permitida. Eu até lembro, às vezes, antigamente tinha um chá que falava use e abuse. Então é permitido usar, e pode abusar também. Então a criança, você não abusa da criança, você não abusa do adolescente. Então seria uma coisa permitida. Então é a violência sexual contra a criança e contra o adolescente. Então isso entra muito para a gente nesse aspecto de violentadores sexuais, que normalmente, eu costumo falar que as crianças dormem com o inimigo. Normalmente eles estão em casa. Estão em casa, o próximos. acontece em casa com as pessoas mais próximas. Isso aí a gente, durante o programa, a gente pode ir comentando mais esse aspecto aí. Mas o Conselho Tutelar é aquele órgão onde as denúncias são levadas em primeira mão. Nós somos recebedores dessas denúncias. Kátia, quais as consequências dessa violência na formação da criança? Isso, a criança que ela é violentada, além de ter baixa autoestima, de se sentir culpada, de achar que é ela quem está causando isso tudo, ela esconde, ela não tem coragem de contar, até porque o agressor muitas vezes ameaça ela. Isso vai provocar uma série de consequências, desde as mais, eu diria assim, controláveis, como a terapia, que são esse sentimento de baixa autoestima, essa ansiedade, até um transtorno mais sério, que é o transtorno do estresse pós-traumático, em que a criança depois revive todo o trauma e sofre com isso, e até consequências mais sérias ainda, como anorexia, bulimia, transtorno obsessivo compulsivo. São muitas as consequências emocionais e físicas também para uma criança abusada. A gente teve recentemente o caso da Xuxa, que fez uma revelação contando que guardou toda essa história por muitos anos. Isso é comum, Isso é comum, isso é muito comum, guardar por muitos anos, e ela comentou também no depoimento dela que por conta disso que ela não conseguia se relacionar, casar, formar uma família, que era o sonho dela. Mas por quê? Por justamente ela ter ficado reprimida, ter guardado muitos sentimentos e não ter conseguido trabalhar, elaborar no emocional dela essa relação, esse contato com a outra pessoa. Porque fica guardado, fica no inconsciente todo esse trauma, toda essa questão de um adulto ter abusado de um homem, No caso dela foi uma pessoa do outro sexo ter abusado, então compromete muito o emocional mesmo. Doutora, quais as dificuldades para punir essas pessoas, para acabar com esse crime? Na realidade, todo abuso, que seja a integridade física ou psicológica à pessoa, ela é punida legalmente. E o abuso infantil, ele não é diferente. Ele realmente existe a legislação específica, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que há os artigos legais que têm as penalidades, inclusive com pena de reclusão e multa, que normalmente varia de 2 anos até 30 anos. Isso, no caso, uma penalidade menor seria um constrangimento à criança.
E se for uma questão onde vai a lesão corporal ou até psicológica, aumenta a pena aí de reclusão, inclusive de multa. E há casos também de abuso infantil que se chega à morte, que aí vai aquela penalidade também criminal que vai até 30 anos. Então, na realidade, assim, legalmente, nós temos leis que já tem os artigos que já há condenação. Ou é a lei maior, que é a nossa Constituição Federal, tem um artigo 5º que fala com relação à dignidade da pessoa humana, a imperícia, a negligência a uma criança, né? Abandonar uma criança. Isso é uma responsabilidade da sociedade, primeiramente da família, depois da sociedade, e vem o Estado. Isso é um triângulo que se tem que todos ficarem responsáveis com relação à criança e adolescente. E nós temos também na legislação penal que isso já é remoto, já essas penas aí de reclusão e condenação à pessoa que comete essa irregularidade com a criança, que é uma penalidade penal. Ok, obrigada, doutora. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes.